O inimigo ele pode ser qualquer um. Qualquer pessoa, seja homem, seja mulher, seja criança, seja adulto, qualquer um de nós nunca sabemos de onde virá, onde está o nosso inimigo, onde está ali o perigo. Meu nome é Mari e eu criei esse canal para falar sobre casos reais. Por acaso o som não for dos melhores, isso aí com certeza não será dos melhores, porque esse microfone aqui que eu estou segurando foi eu mesma que fiz. Agora vamos para o caso de hoje, que foi um caso que realmente me chocou. A Abby, ela saiu na terça-feira para ir buscar os filhos na casa do ex-marido. Quem levou a Abby foi exatamente o ex-cunhado que trabalhava como motorista para ela. Então, o que acontece foi o seguinte, ela sumiu, ela desapareceu, ela não foi nem buscar os filhos e nem chegou a lugar nenhum. E a sogra dela, a ex-sogra, aliás, dizendo mil coisas posteriormente para atrapalhar as investigações. A polícia ela recebeu uma denúncia anônima porque o atual marido, ofereceu 2 milhões de recompensa por alguém que tivesse alguma notícia da esposa dele, porque ela já estava casada. E o que acontece? Alguém ligou para a polícia e disse ter visto alguma movimentação estranha ali numa casa de praia em Taipo. A polícia foi até lá e quando entrou, a cena foi de filme, digna de filme da Casa dos Horrores. Tinha pedaços de uma pessoa por todo lado. No chão tinham panelas grandes com sopa dentro, sopa de legumes e carne. A polícia foi averiguar. Era tecido humano. E mexendo aquela panela, eles acharam um pedaço de crânio humano. Eles desceram até um porão. No porão, 2 pernas femininas. E vasculhando aquela casa, eles encontraram o cartão de crédito da Abby, encontraram objetos pessoais dela, carteira de identidade, carteira de motorista da Abby naquele local ali. E antes mesmo da perícia, eles já sabiam que se tratava do corpo da Abby. Faltava uma parte ainda, faltavam as mãos e faltava também parte da cabeça, parte da frente da cabeça. Então a polícia foi procurar, a polícia recebeu mais uma denúncia, disse ter a testemunha alegou ter visto o ex-marido rondando um córrego, um lugar de muita mata, a 17 quilômetros. A polícia foi lá com cães farejadores no domingo, isso foi achado no domingo, quando eu estava editando esse vídeo, já é a terceira vez já que eu edito o mesmo vídeo. Porque eu tenho problemas aqui para editar, que eu demoro muito a editar e às vezes eu perco o vídeo. Problema sério. Aí o que acontece? Eles encontraram no domingo à tarde, por volta do meio-dia, encontraram parte da cabeça. Um crime bárbaro. Um crime... Esse fato, gente, foi muito desnecessário. Então nós vemos que muito ódio. Nós vemos aqui muito ódio mesmo, um ódio assim desnecessário, sem
a menor explicação plausível, né? Explicação para nós. Porque tudo bem que a motivação nós sabemos que é dinheiro, porque ela se casou com esse homem em 2012. Eles tiveram a primeira filha em 2012. Em 2014 tiveram a segunda filha, só que o casamento era um inferno e ela se separou dele. Em 2015 ela se separou, divorciou, mas continuou a amizade. E não só continuou a amizade, ela sustentava a família, os sogros, os ex-sogros, o cunhado e o ex-marido. Ela sustentava de tudo e dava uma vida muito boa para eles. A Hebe nasceu em 1994, no dia 11 de julho. Ela estudou em colégio particular. Ela estudou em uma universidade muito conhecida. Então, ela, apesar de ter vindo de uma família muito rica, ela fez o próprio dinheiro, sabe? Então, ela era batalhadora, tudo que ela tinha era conquistado com muito suor. E depois de ter se separado desse indivíduo, ela se casou com um grande herdeiro, com um rapaz que ele é filho de um fundador de uma grande rede de restaurantes. Eu vou deixar o nome aqui para vocês poderem ver. Então, é uma família que também é batalhadora também, e uma família que a ama muito. Inclusive, os sogros dela atuais falaram que ela não é uma nora, ela é uma filha para eles. Então, muita consideração, e ela considerava muito a sogra também, a sogra atual. Era uma pessoa de muito bom coração. A mãe dela já deu depoimento também sobre ela, declarou que ela é a filha mais velha de 3 irmãs, muito boa, muito dedicada, uma pessoa de bom coração, que adora ajudar, e ela também ajudava muito a ONG de animais também. Ela tinha um objetivo de vida que era ajudar, ela ajudava não só pessoas, como ajudava também a causa dos animais. Então, era uma pessoa de muito bom coração, de muito boa índole, só que ela, por algum motivo, ela sempre ajudou essa família. Só que ela deu para eles, inclusive, eu vi aqui em um site, que ela havia dado para o ex-sogro uma casa no valor de 5 milhões. E a fortuna dela estava girando em torno aí de 66 milhões, porque ela tem casas, assim, são casas residenciais, ela tem muitos bens materiais. Então, ela dava uma mesada para eles, apesar deles terem uma vida boa que ela dava para eles. Vida boa que eu digo assim, muito dinheiro, né? Dava uma mesada gorda também. E o ex-cunhado dela trabalhava na casa dela como motorista. Era uma pessoa de muita confiança dela. E esse cunhado dela, ex-cunhado, esse ex-cunhado dela, que também ajudou a fazer essa barbaridade com ela havia dado uma casa para ele. Agora imagina a casa que ela deu para ele, né? E ele trabalhava para ela como motorista. Ela deu esse trabalho para ele com certeza na intenção de ajudar, na intenção de que ele não se sentisse tão mal em receber dinheiro sem trabalhar. O irmão dele, que é o ex-marido dela, no entanto, ele não trabalhava, a ex-sogra não trabalhava, o ex-sogro não trabalhava. Inclusive, esse ex-sogro dela, ele já era criminoso. Ele era policial, ele é um policial, aliás, ele é um policial, um sargento aposentado. Ele cometeu um crime bárbaro em 2015, não faz nem tanto tempo assim. Ele ainda era policial, ele era sargento, ele participou de um caso que, dentro desse caso, tinha uma vítima feminina. Ele estava ajudando nas investigações. Então, ele se empenhou bastante nas investigações, ele conquistou a amizade dessa vítima. Conquistou a amizade não, conquistou a confiança dessa vítima. Aí o que ele fez? Ele ligou para ela, dizendo que queria falar com ela sobre as investigações, o andamento das investigações do caso dela. E ela aceitou, ela confiou, claro, né? Afinal de contas, ele estava participando das investigações de fato. E ele foi até a casa dela e ela estava sozinha. Ele se aproveitou que ela estava sozinha e abusou dela. Ela foi hospitalizada e o denunciou. Família boa essa, né?
Ele foi investigado, ele foi condenado, não sei o que deu, só sei que ele simplesmente se aposentou e, pelo que vi, ele não ficou preso, não. Ele deve ter cumprido uma pena muito medíocre para o tamanho do crime que ele cometeu, e a ficha dele já era extensa, e esse homem estava em liberdade. Enquanto a Abby esteve casada com o filho desse homem, ela não foi feliz, foi um inferno o casamento dela, e ela fez muito bem em se divorciar. Ou seja, ela fez o certo. Porém, os laços de amizade, os laços de respeito continuaram, e parece que ela achava que ela tinha obrigação de ajudá-los, porque ela com muito dinheiro e eles sem trabalho, né? Eu não acho que uma pessoa que é aposentada está sem trabalho, né? Uma pessoa que está aposentada, ele é remunerado, ele só não vai trabalhar, mas é remunerado. Porém, a sogra e o ex-marido não trabalhavam e ela não queria que eles passassem privações, e ela os ajudava financeiramente. Só que, ultimamente, ela estava cansada disso. Ela estava se sentindo explorada. E parece que esse ex-marido dela tinha acesso a alguma coisa dela financeira, porque ela viu um rombo no orçamento. E ela percebeu que dinheiro estava sendo desviado. Então ela estava vendo uma forma de não ajudar tanto quanto ela vinha ajudando. E parece que ela desistiu até de dar a casa. Os sogros já estavam morando numa casa, numa mansão que ela havia dado, mas pelo que aconteceu, ela ficou muito magoada, muito triste, e ela pediu a casa de volta, ia vender a casa. E essa família ficou com medo de perder a vida boa, porque eles não gostavam de trabalhar. E ela os sustentava de tudo, dava de tudo para eles. Mesmo ela tendo a guarda dos filhos, ela ajudava. Porém, mediante a tantas coisas, ela desistiu, normal. Então, eles se revoltaram e eles pensaram em que, tirando a vida dela, ele tendo 2 filhos com ela, ele automaticamente iria continuar gerenciando os negócios, já que as crianças são menores. Uma tem 10 e a outra tem 8. Eles não imaginavam que a polícia ia trabalhar tão bem nesse caso. Hong Kong é um lugar onde eles tiveram que lidar com apenas 30 crimes no ano passado. Olha, gente, até aqui no meu bairro tem mais do que isso, muito mais do que isso. Deve ter 30 casos por minuto. A polícia agiu muito rápido nesse caso aí, e eu confesso a vocês que eu duvido que seja a primeira que eles tenham feito isso. Eu digo isso pelo requinte de crueldade. Eu digo isso porque eles arrumaram tudo. Eles alugaram, o ex-sogro dela alugou essa casa de praia há uma semana atrás, e nessa casa de praia não tinha móveis. Que pessoa normal tem um moedor de carne enorme? Eles tinham moedores de carne desses bem grandes, e foi encontrado parte dela dentro do moedor de carne. Parte dela dentro do moedor de carne que eles estavam moendo aos poucos. Parte dela já estava dentro das panelas de sopa, e também tinha as 2 pernas dentro da geladeira. Eles estavam desfazendo aos poucos. Ou seja, mediante esse fato, dizer com certeza que não foi a primeira vez, foi a primeira vez que eles foram pegos, porque isso não faz parte de um surto. A pessoa simplesmente surtou. Eles planejaram isso, foi um planejamento frio, segundo o próprio investigador. Foi uma coisa meticulosa, foi friamente calculado, muito meticuloso. Na casa foi encontrado muita coisa, muitas provas, muito material para se destruir um corpo. Foi encontrado muito material para proteger, para atrapalhar a perícia, como luvas, capa de chuva. Tá balançando a câmera aqui, é o meu cachorro. Meus cachorros, aliás, tem um monte aqui. Capa de chuva, luvas e muitos materiais de limpeza. Então, eles estavam planejando isso há um bom tempo já. Enquanto isso, a ex-sogra dela
estava fazendo de tudo para atrapalhar as investigações. Ela pode não ter participado do ato em si, ela participou intelectualmente. Então, ela não é inocente, eles foram presos. Primeiro foi preso o cunhado, sogro, o ex-sogro e a sogra. O ex-marido se pirulitou, ele meteu o pé literalmente e ele posteriormente foi preso. Ele deve ter sido preso o quê? No sábado. Foi preso no sábado, ele estava em um pier aguardando uma lancha clandestina. E ele foi preso com nada mais, nada menos que 4 milhões de dólares em espécie. E ele tinha também muito relógios caríssimos, ou seja, ele tinha uma fortuna em relógio. Gente, ninguém mais ia achar esse homem se ele conseguisse fugir. Ele poderia... Já pensou se ele viesse para o Brasil? Nós já temos tantos problemas, só que aqui as pessoas sabem que se vier para cá não será extraditado. Tem condenado à prisão perpétua lá fora, morando aqui no Rio. Ele poderia não vir para cá, mas ele com certeza estava pretendendo ir para outro lugar que tem uma lei como a nossa. Ele acha que ia ficar vivendo de boa, depois de ter feito uma coisa dessa. A pessoa que faz uma coisa dessa, ela não pensa em ninguém, não pensa nem nos próprios pais. Ele fez isso com a mãe dos filhos dele, uma pessoa que ele conhece há mais de 10 anos. Ela confiava neles, segundo o sogro dela atual, ela tratava essa família como se ela fosse mãe deles. Ela é caridosa com todos. Infelizmente, ela era caridosa com todos. Porém, com essa família, ela era como se fosse uma mãe, apesar de ser muito jovem. Ela se casou com esse primeiro casamento horrível, foi com 18 anos apenas e durou somente 3 anos. E depois que ela se divorciou, 1 ano depois, ela conheceu esse homem, atual marido, maravilhoso, que está também, não é para menos, chocado com toda essa situação. A polícia trabalhou bem rápido nesse caso aí, eu achei, foi muito rápido, porque encontraram o restante dela nesse riacho aí, nesse lugar cheio de mato, com cães farejadores, drone, helicóptero, tudo. Eles foram atrás e encontraram o restante do corpo dela, para ver a situação, o ódio empregado nesse caso aí. Que chance uma mulher de 40 quilos teria com esses 3 homens terrivelmente criminosos? E outro fator surpresa: a causa da morte foi um afundamento craniano, porque essa parte de trás aqui da cabeça estava em uma das panelas, que havia um afundamento nesse crânio, nessa parte da cabeça tinha um afundamento. Então eles tiraram a vida e depois separaram as partes em parte para moer, e a outra parte cozinhou, e era uma sopa, gente. Era sopa, panela de sopa. Onde ia parar essa sopa? Será que eles iam fazer o quê? Eu já até imagino. Eles iriam doar e assim acabar com parte da prova. Uma parte sopa, e as pessoas iam, no caso, ingerir, né? Claro, pessoas que não sabem, né, da situação. Só que acabar com o corpo humano, a gente sabe, a gente entende que não é assim tão fácil. Por isso, uma parte foi cozida, outra parte foi moída, outra parte foi separada e jogada em rio, para poder destruir mesmo. Destruir total, para ver o tamanho da maldade. E assim, é muito lamentável tudo isso. Eu fiquei realmente muito tocada com esse caso, eu fiquei muito triste com tudo isso. Ontem, quando eu estava editando, eu tive que parar, porque eu chorei e eu tive que me recuperar para poder continuar, porque é de uma maldade, sabe, sem nome, sem razão nenhuma. Uma mulher que somente ajudou essa família, ela só queria ajudar esse povo. E no momento que ela acordou, que ela viu que não iria continuar, talvez, ajudando tanto assim, que eles precisavam também trabalhar, né? Aí eles resolveram fazer o quê? Tirar a vida, porque eles achavam que ela valeria mais.
porque as duas crianças são menores, eles como tutores das crianças, eles iriam continuar, tirando tudo. E qual seria o futuro dessas crianças? Eu me preocupo, até o presente momento eu me preocupo. O atual marido dela, são 4, né? Ela teve 2 com esse homem do primeiro casamento e ela teve mais 2 com o príncipe. Ela se casou com um rapaz que ele é considerado um príncipe porque ele é herdeiro de um império. Esse homem é maravilhoso, ele já falou que vai criar os 4, que ele não vai deixar os filhos dela desamparados. Ele vai criar os 4 filhos, e a mãe dela disse que ela era uma pessoa maravilhosa, sem palavras, e ela também vai ajudar na criação, lógico, né, na criação dos netos, mas ela não vai criar sozinha, ela vai contar com a ajuda desse genro aí, abençoado, maravilhoso, que caiu do céu, esse homem. Aí tinha que vir, né, essa família de capiroto aí para poder destruir. Então, graças a Deus, as crianças não vão ficar desamparadas. Na segunda-feira, esses três foram detidos, os sogros e o cunhado, e a fiança foi negada. Eles não vão poder sair nem sob fiança, vão ter que aguardar presos, porque eu creio que essa gente ia fugir. E também, né, o ex-marido também foi preso e vai ficar preso até o julgamento. Tem também, a polícia investiga a possibilidade de ter uma 5ª pessoa envolvida. Mas assim, a Abby foi uma pessoa maravilhosa, uma estrela mesmo, que passou por esse mundo, uma mulher que ajudou tanta gente, dentre essas muitas pessoas que ela ajudou, estão esses indivíduos aí, porque eu não acredito que esse caso, esse fato foi somente porque queremos herdar o dinheiro dela, vamos pôr as mãos no que é dela. Não foi só isso. Eu vejo muita raiva nesse caso, eu vejo muita inveja também, além da ingratidão. É claro, você está muito bem mesmo, mas tem uma pessoa te olhando com raiva, que você está bem. E será que ele via com bons olhos o empoderamento dela, a mulher que ela era, a pessoa que ela era, tudo que ela conseguiu na vida, tudo que ela conquistou? A última postagem dela no Instagram, ela agradecia por ter percorrido um longo caminho e ter conseguido chegar onde ela chegou. Então, e ela fazia vídeos muito bonitos, ela já estava sendo contratada já por marcas famosas e estava saindo em capa de revistas bem famosas também, fazendo um trabalho belíssimo, um trabalho muito bonito, e com certeza esse ex, que era um abusador, ele não suportou ver isso, não. Com certeza não. Por isso eu digo que aí tem um caso de puro ódio, de muito ódio. E isso é lamentável. Conforme muitos internautas estão dizendo ali no post dela, né, no Instagram, que ela descanse em paz, que a próxima vida seja melhor do que essa. E eu peço a Deus que a receba também. Aliás, ele já recebeu de braços abertos. Era uma pessoa de muito bom coração. Que Deus a tenha em bom lugar. Esse foi o caso de hoje. Mais atualizações eu venho trazer para vocês. Muito obrigada a quem veio até aqui. Se você por acaso não for inscrito, peço que se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e beijinho, tchau.